que mais é comum da gente ver é todo mundo desejando e almejando o crescimento. Todo mundo falando que quer crescer na vida, todo mundo falando que quer dar certo. Mas quando é conversado sobre exatamente o que é o crescimento, muita gente associa só a parte boa do negócio. Só associa a ganhar muito dinheiro, ou a ter a família perfeita, a ter o melhor negócio, a ganhar dinheiro sem estar trabalhando, enfim. Só imagina a melhor parte, a cereja do bolo. Mas quase ninguém fala que o crescimento dói, porque só cresce quem renuncia. Porque para você chegar nesses resultados que quase ninguém tem, você tem que dizer não a muita coisa. Não a hábitos que você tem, não a amizades que você alimentou durante muito tempo, não para o emprego que você está agora e que você odeia, mas não tem coragem de dizer não para ele porque é o que te traz sustento mensal. Por aí vai. Desde que eu me conheço por gente, eu vivo de mudanças, né? Meu pai, eu venho de uma família pastoral e acontece que toda igreja que meu pai ia, ele tinha tempo de vida lá. Como assim tempo de vida? Tinha igrejas que ele passava 2 anos, 3 anos, 5 anos, 7 anos de vida lá. E chegava um momento que ele era transferido para outra igreja. E quando acontecia uma transferência, o que acontecia na verdade é que a gente tinha que mudar tanto de igreja, quanto de casa, quanto de bairro, quanto de escola. Ou seja, a cada transferência que o meu pai tinha, eu tinha que refazer a minha vida do zero totalmente. E foi assim durante toda a minha infância. Eu lembro que no ensino médio eu estudei em 5 escolas diferentes, sem contar com as do fundamental. Então toda vez que eu pensava que eu estava criando laços em algum lugar, criando raízes, acontecia de eu ter que me reconstruir de novo. Por um lado foi horrível, porque não é legal, a gente tem amizades, a gente tem uma vida que está sendo construída e do nada ela é arrancada de você para você começar a plantar tudo de novo. E você planta sabendo que daqui a pouco vai ser preciso passar por tudo aquilo de novo. Mas, por outro, essa dissociação que me trouxe me fez ter resiliência, sabe? Então, quando acontece uma mudança muito significativa na minha vida, eu sinto da mesma maneira, eu sofro às vezes com isso, só que isso não me prende mais ao que já foi e me deixa preparado para o que está por vir. E geralmente isso é crescimento. Porque não tem como você crescer se você está estagnado num lugar. Por exemplo, vamos supor que você está aí no seu trabalho, como eu cheguei a falar, você que está num trabalho que você não gosta, você geralmente faz um serviço meia boca, não porque você trabalha ruim, mas exatamente porque não tem um entusiasmo de trabalhar melhor. E você sabe que se continuar dessa maneira, você não vai crescer, você vai regredir. Só que para crescer, você teria que tomar uma decisão. E às vezes essa decisão é a mais difícil, que é largar o emprego. Só que largar o emprego também significa que você vai abrir mão do dinheiro que você está recebendo, dos benefícios que você está tendo, da segurança que você está construindo ali. E aí é onde vem o crescimento. Está vendo como é que o crescimento machuca? Porque para você crescer, você vai ter que se rasgar. Lá ele. Para você crescer, você vai ter que sair do lugar que você está acostumado. A mesma coisa no relacionamento. Digamos que você está no relacionamento há muito tempo com uma pessoa. Começou mil flores, mil maravilhas, aquela fase da paixão, onde tudo está indo muito bem. Mas aí no decorrer do relacionamento começa a acontecer situações onde você percebe que talvez não é aquilo que você quer pro resto da sua vida, sabe? E você fica se questionando e se debatendo o que fazer, se termina, se continua, mas geralmente você sempre toma uma escolha mais fácil, que é reconhecer que não está dando mais, que não faz sentido, mas ainda assim decidir ficar. Por quê? Porque crescer nesse cenário seria abrir mão do que não faz sentido e começar do zero de novo. Talvez nessa fase você se machuque, você machuque outra pessoa, todo mundo sai machucado. Mas é o caminho que é necessário para você quebrar a inércia que a sua vida está seguindo. Nota como crescer dói. É que nem quando você pega, por exemplo, uma árvore, vamos supor ela aqui, ó. Quando você corta um galho desse, o que você está fazendo, na verdade, é podando. Você poda o galho, você corta ele, quando você pensa que não, esse galho começa a crescer de novo, e em cima de onde você cortou acontece uma bifurcação. O que era um se tornou dois, entende? Só que para isso o galho teve que ser cortado, ele teve que sofrer, teve que doer. E exatamente,
talvez esse, se não for o motivo mais impactante de não permitir que as pessoas cresçam, talvez ele é um dos mais impactantes, que é a dor. Ninguém gosta de sentir dor. Ninguém gosta de sofrer. E o irônico da vida é que para você crescer, você tem que sofrer. Pegando um trecho bíblico, por exemplo, Israel estava lá no Egito, estava na mão dos faraó, estava sendo escravo, comendo no pão que o diabo amassou. E aí Deus veio para libertar. E a libertação foi a travessia do deserto até a terra prometida. E o que era para ser 40 dias virou 40 anos. Mas por quê? Porque o povo, mesmo recebendo o crescimento, recebendo a evolução, recebendo a libertação, eles murmuraram da dor. E por causa dessa murmuração, veio o castigo de 40 anos. E ainda mais, além de só murmurar, eles falaram que era melhor ter ficado no Egito, onde ele estava sofrendo, na conformidade, na inércia, no padrão. Então é isso, sabe? Crescer dói. Se você ainda é uma daquelas pessoas que tem aquele discurso bonito, que eu vou crescer na vida, que eu não sei o quê, que eu vou construir várias coisas e eu vou conseguir vencer e tudo mais, mas não consegue ter resiliência para aguentar a dor, eu lamento te informar, mas você não vai crescer. Enquanto você não tiver coragem de encarar a dor do crescimento. Encarar a dor do crescimento é grande parte sacrifícios, sabe? É fazer sacrifício. A maior parte, quem dirá, é fazer sacrifícios, é dizer não. E dizer não também dói, sabe? Porque você vai ter que dizer não para muita coisa e para muitas pessoas que não fazem mais sentido estar na sua vida. E esse ciclo se repete. Você começa a crescer, no primeiro momento você vai se acostumando com a dor, e aí chega num ponto onde você consegue lidar com aquela dor, e no momento que você lida com a dor, você começa a perceber que a fase que você chegou já não é mais tão extraordinária, ela se tornou comum. E para você chegar na próxima fase, você vai ter que se desfazer dessa fase de onde você chegou para chegar na próxima. Tá entendendo? Então, seria basicamente o seguinte: a próxima fase que você quer chegar é a fase extraordinária. Só que no momento que você chega nessa fase e começa a conviver nela, ela deixa de ser extraordinária e se torna uma fase comum, por causa que você se acostuma com ela. E aí, o que vai ser extraordinário? A próxima fase após essa próxima fase. E o ciclo vai se repetindo. E é só isso que eu queria compartilhar aqui. É uma reflexão que eu estou tendo já tem uns dias, porque a minha vida está passando por rebuliços que eu nunca passei antes. E eu não falo isso de forma negativa, sabe? É porque realmente dessa vez eu estou entendendo o real significado de posicionamento em muitas áreas. E desde que eu comecei a me posicionar mais, eu comecei a ser atacado, inclusive. E comecei a dizer não, comecei a cortar pessoas da minha vida, comecei a cortar hábitos da minha vida, que até pouco tempo fazia muito sentido, só que hoje não faz mais para onde eu quero chegar. E dói. Porque muitas das vezes você sai até como vilão da história. Mas você tem que entender, se você está passando por isso, tem que entender que você não é o vilão. Na verdade, você está reconhecendo que você está numa fase que não te cabe mais. E cabe a você passar isso com transparência. No momento que você passa essa transparência, a forma como o mundo vai reagir com isso já não cabe a você. Mas se você não tiver resiliência para sustentar essa mudança, você vai acabar cedendo a essa pressão do mundo e vai acabar voltando para o mesmo lugar onde você estava. E vai voltar pior. Porque você conseguiu vislumbrar a próxima fase que você pode chegar, mas por causa de falta de resiliência, você está vivendo o mesmo e ainda engolindo a seco, sabendo que você poderia estar na próxima fase, mas não foi por causa que você tem medo. Medo de quê? Medo de encarar a dor, da rejeição, do crescimento, do sacrifício. E aí eu quero terminar esse vídeo deixando uma pergunta para você. Você realmente quer crescer? Ou você só quer soltar palavras bonitas para o mundo te olhar e te admirar e bater palmas? Porque são duas coisas diferentes. Na primeira, você vai ter que ter o caminho do sacrifício. Na segunda, você está só carente de validação.